Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, encorajamento e instrução para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz, e humildemente procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Promessas que Valem Ouro. Esse será o episódio número 4. Semana passada, no episódio número 3, continuamos a falar sobre o Espírito Santo, falamos sobre o Espírito da Verdade. Não deixe de assistir e ser abençoado, abençoada. A série Promessas que Valem Ouro trazem à nossa memória a bondade e a fidelidade de Deus em suas promessas, ou através de suas promessas vivas e verdadeiras, que permanecem, que nunca passam. O tema de hoje, no episódio 4, continuará sendo sobre o Espírito Santo, o selo do Espírito. Vamos lá, bora lá. Baseado em Efésios capítulo 1, versos 12 a 14, que diz o seguinte: o propósito de Deus, diz Paulo, era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora, vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que Ele havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Que interessante! O Espírito Santo é um selo, não é? Bem, vamos lá. Nós vimos nas semanas passadas que o Espírito Santo é a mais linda e preciosa promessa que vale ouro da parte de Deus para conosco, os que cremos, porque é a presença dele em nós, é o acompanhar das nossas vidas, não só nos atrair com cordas de amor, como ele faz através da pessoa de Jesus, a história, o evangelho, mas é a presença dele em nós através do Espírito. E ele fala sobre esse tema, o selo, um selo sobre nós. Deus não habita em templos, em catedrais e em igrejas. Deus habita sim em novas criaturas, geradas pelo Espírito Santo, geradas em Cristo, para ao longo das nossas vidas sermos fontes de louvor a Deus, conforme o texto. Em nossas bocas, na boca dos outros, conforme eles veem as nossas boas obras, glorificam a Deus que está no céu. Essa testificação, ela é um ativo, ela é real, ela é presente. Ou seja, se você anda na presença de Deus, você é um evangelho ambulante. Por quê? Porque você tem em você esse selo glorioso. Nós somos obras das mãos de Deus, obras da poderosa e amorosa mão de Deus, e a prova do seu amor para com a humanidade. Sim, cada um de nós, queridos, que cremos e confiamos em Deus, passamos a ser templo, habitação, morada do Deus Todo-Poderoso. Bom, e aí? Então vamos lá. O Espírito é sinal, ele é selo de propriedade e de pertencimento. Olha só, vamos ver os aspectos do selo. Essa moradia que eu acabei de dizer, para a qual o Espírito Santo vem fazer morada, né? Que somos nós, que passamos a ser templo do Espírito Santo, ela tem dono, ela tem senhor, ela tem proprietário e deve ser exclusivo. Preste atenção, por isso a marca que deixa bem claro a quem essa pessoa pertence. Então, hoje em dia, andando com Deus, não é mais quem somos, mas a quem pertencemos, não é? Um selo glorioso, vivo e sobrenatural que nos identifica com a pessoa de Deus, que somos filhos de Deus, que nós somos povo de Deus, que nós somos aqueles escolhidos e chamados por Ele. Que alegria, não é, queridos? Termos a certeza de que somos do Pai, somos dele. E como isso é importante nos momentos de luta, tanto para nós, que a nossa fé, nos tempos de luta, ela diminui, não é? E aí nós ficamos meio que perdidos, mas também em relação a outros, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A garantia, o selo é a garantia da sua presença real em nós. Vamos falar um pouquinho mais do selo. O que é o selo? É um lacre. Já viu lacre que a gente abre assim? É um lacre inviolável. Eu vou falar um pouquinho dessa inviolabilidade. Em Cristo,
Nós somos selados pelo Espírito como um lacre de segurança forte, inviolável, poderoso. A palavra de Deus nos promete proteção divina, anjos acampados guardando as nossas vidas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem sistemas humanos poderosos, nem principados demoníacos podem nos arrebatar das mãos de Deus. João capítulo 10, o Senhor Jesus diz assim, verso 27, minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las de minhas mãos, pois meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso do que todos, óbvio. Ninguém poderá arrancá-las da mão de meu Pai, eu e o Pai somos um. João 10, 27 a 30. Então isso nos traz uma segurança, paz no coração, de que o Senhor estará conosco em todo o tempo, em todos os ataques. Ele é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Que mais que esse selo é? Eu estava lendo aqui e achei esse texto aqui muito lindo, de 2 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 19. Cristo é a resposta positiva. Ele é o sim para as promessas que foram feitas lá atrás. Estamos falando exatamente das promessas de ouro, né, que valem ouro. Em Cristo, todas elas se realizam. Ele é o sim. O Espírito é o selo de garantia de confirmação dessas promessas após o sim de Cristo, das promessas de Deus. Vamos ler. Olha só o que Paulo diz assim. Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, não fica oscilando entre sim e não. Foi a respeito dele que Silas, Timóteo e eu, né, que eram os amigos, que falamos dele para vocês, e sendo ele o sim definitivo, ele sempre faz e cumpre o que diz. Nosso Senhor Jesus Cristo não tem sombra de variação, a palavra de Deus diz. Pois todas as promessas, Paulo continua, de Deus se cumpriram em Cristo, como alto e claro sim. Ele é o sim. E por meio de Cristo, ele continua, verso 21. E por meio de Cristo também confirmamos isso com o nosso amém, que se eleva a Deus para a sua glória. Ou seja, a promessa de Deus existe através de Cristo. É o sim para que ela venha sobre nós e nós damos um amém. Sim, assim seja, cumpra-se sobre nós. É Deus quem nos capacita. E a vocês a permanecermos firmes. Você tem o sim, a promessa, o aval. Como acontece isso? Finalzinho aqui. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo o que ele nos prometeu. Uau, que coisa linda, não é? Maravilhoso Deus. Então, novamente, as promessas de Deus existem, pela fé a gente faz das promessas profecias sobre nossa vida, existe o aval, o sim de Deus, e para confirmar isso e para termos o amém de Deus, ele pôs o selo do Espírito em nosso coração. E o que significa o selo? Significa propriedade, como nós já falamos, mostra que a pessoa agora pertence exclusivamente a Deus. Significa garantia, funciona como um sinal de segurança para a vida eterna. Significa autenticidade. E eu vou falar sobre isso agora. Prova que a nossa fé em Jesus é verdadeira e real. Sobre a autenticidade, que é o terceiro aspecto, o Espírito Santo é a chancela de Deus sobre nós. O que é uma chancela? É uma aprovação oficial, um carimbo, uma validação para a nossa jornada de vida, um aval, um selo formal atestando que nós somos autênticos, que não somos fake. Então, quando nós andamos com Deus, o Senhor coloca o selo do Espírito Santo sobre nós como uma chancela, dizendo, este é meu filho de verdade, este sim, como ele falou de Jó, homem temente a Deus, né, que se desvia do mal reto, não é? Trazemos, queridos, essa chancela, esse carimbo abençoado por Deus, da parte de Deus, tanto para a nossa certeza de fé, para que a gente não fique nunca em dúvida, para que nunca duvidemos nós que somos dele,
quanto para com os nossos inimigos, como eu já falei, que perdeu a sua posse sobre nossas almas, sobre o que nós somos e não tem mais poder sobre nós. Nós temos a chancela. Quando o inimigo vem, ele vê essa chancela e foge, não é? Interessante, queridos, é que em geral, um selo e uma chancela, quando a gente vê um selo, uma chancela, eles são estampados em alto relevo. E em nosso caso, não é? Como uma curiosidade, sim, é um altíssimo relevo, né? A relevância existe não somente aqui na Terra, mas nos céus também. Sim, querido, você possui uma assinatura, uma validação de Deus pelo sangue de Cristo em altíssimo relevo sobre sua vida. Valorize isso. Por isso, a recomendação da Escritura ela é severa e importantíssima para que a gente não perca este selo. Nunca, mas nunca mesmo, afugente, deponha contra ou viva de maneira a invalidar esta santa e tremenda e eficaz presença do Espírito Santo em você. Não arranque o selo que o Senhor Jesus Cristo trouxe sobre você. É o que diz Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Não extinga o Espírito, não entristeça o Espírito, mantenha este selo glorioso, regue essa plantinha, a sua comunhão, e por isso eu falo sempre no Drops, que a gente vai conhecer mais e mais a Deus, para que a gente possa servi-lo com simplicidade, mas com profundidade. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse selo bendito. Não estamos aqui abandonados, Senhor. O Senhor nos chamou, o Senhor nos regenerou, o Senhor nos lavou. Tua palavra, Senhor, o teu sangue, a cruz, Senhor, foi a entrada, Senhor, para este reino. Mas o Senhor nos santifica passo a passo, Senhor, através desta presença bendita do Espírito. E que não é só, e entre aspas, só uma presença que nos aconselha, que nos guia, que nos consola, que nos conforta, que nos inspira, mas também é um selo de propriedade tua sobre nós. Sim, Senhor, queremos permanecer nesse selo e em maneira alguma entristecer o teu Espírito. Pelo contrário, a tua palavra nos recomenda: enchei-vos do Espírito, transbordai do Espírito, que assim nós sejamos, Senhor, a cada dia, Senhor, falando em salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus em gratidão, andando contigo, Senhor, porque só Tu és digno disso, de adoração, de devoção, que as nossas vidas sejam dedicadas, consagradas, santificadas para Ti. Recebe a nossa oração, nosso coração, e obrigado por esse selo bendito, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Esta é a promessa que vale ouro, esse selo bendito sobre a sua vida, que você possa andar assim. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua fé, que você permaneça firme no Senhor nestes tempos difíceis que estamos vivendo. Se você gostou, curte aí, mande a sua mensagem, se inscreva no nosso canal e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Apenas uma observação, deixarei de fazer o Drops nas próximas 2 semanas, pois estarei viajando. Então fiquem com Deus, até a próxima. Amém.